Olá, hora de conferir os destaques da última semana do mês de novembro entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. É claro, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Destaques das sessões dos dias 26 e 27 de novembro de 2014. Karina, uma semana em que tivemos muitos debates, decisões importantes e também o início de julgamentos que terão, com certeza, a atenção voltada quando do retorno para prosseguimento destes temas no plenário do Supremo Tribunal. Sem dúvida. A imunidade recíproca dos Correios foi confirmada na sessão de quinta-feira em um julgamento em que os ministros confirmaram essa imunidade acerca do pagamento do IPVA sobre os veículos que são utilizados na prestação do serviço dos Correios. E também, na quarta-feira, os ministros acabaram decidindo sobre a recepção de um determinado artigo da Consolidação das Leis do Trabalho, da CLT, que dá um tratamento diferenciado, dá um direito para as mulheres que os homens não têm e que se alegava, de uma certa forma, uma incompatibilidade com o princípio da igualdade. Esses dois casos foram julgados efetivamente, como você disse, outros temas vieram a ser debatidos no plenário, mas em razão ou do quórum ou da necessidade de se aguardar um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, os temas acabaram ficando suspenso para uma posterior análise do plenário do Supremo Tribunal Federal. Um deles é o caso do momento, o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória em relação a condenações já confirmadas em segunda instância, ou seja, a partir de que momento se conta o prazo para que o Estado execute efetivamente a pena que foi imposta a uma determinada pessoa. Há uma discussão justamente em virtude, e essa discussão foi trazida pelo relator do recurso extraordinário, na verdade, de um agravo regimental, o ministro Luiz Roberto Barroso, que contestava uma decisão do ministro Joaquim Barbosa, que teria declarado a prescrição da pretensão executória, levando em consideração de que já teria passado mais de 8 anos, que seria o prazo efetivamente do caso concreto, para que o Estado pudesse condenar efetivamente em razão de não ter havido o trânsito em julgado. Isso porque havia a pendência de recurso especial e recurso extraordinário de serem julgados, mas que não teriam sido conhecidos. Enfim, uma discussão que a gente vai acabar trabalhando isso aqui no Plenárias para saber efetivamente qual é o ponto que se discute e qual é a proposta dada pelo ministro Luiz Roberto Barroso de uma interpretação nova em relação à mudança de jurisprudência aqui do Supremo Tribunal Federal. E um outro tema também que voltou ao plenário do Supremo Tribunal Federal nessa semana é sobre a obrigatoriedade do pagamento de COFINS por sociedades de profissionais liberais. O tema voltou a ser discutido, mas não foi concluído em razão do quórum que estava não havia quórum suficiente para a discussão de matéria eminentemente constitucional na quinta-feira. Mas temas não faltam, a confirmação de jurisprudência e a recepção do artigo 384 da CLT acabaram ficando confirmadas nessa semana nas sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. É interessante, Karina, porque são discussões que são doutrinárias, são discussões que falam a respeito do direito, às vezes até de forma abstrata, mas uma característica dos tribunais é que as discussões sempre acontecem em relação a fatos concretos, a questões que chegam aos tribunais por meio das ações que são apresentadas para a jurisprudência, para a jurisdição, para se dizer o direito. Nesse sentido, o plenário do Supremo Tribunal Federal começou a analisar recurso do Ministério Público contra a extinção da pena do ex-jogador de futebol Edmundo, condenado em 1999 por homicídio culposo após se envolver em acidente de trânsito que resultou na morte de 3 pessoas. O Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento de recurso do Ministério Público contra a decisão do ministro aposentado Joaquim Barbosa. Em setembro de 2011, o então relator do processo declarou extinta a punibilidade do ex-jogador de futebol Edmundo Alves de Souza, por entender que o crime já havia prescrito. Edmundo foi condenado em março de 1999 a 4 anos e 6 meses de prisão por homicídio culposo e lesão corporal culposa após se envolver
envolver em acidente de trânsito que resultou na morte de 3 pessoas. O plenário divergiu a respeito da interpretação dada ao artigo 112, inciso 1º do Código Penal, que trata do início da contagem do prazo para a prescrição punitiva. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, votou pela não prescrição da punibilidade. Até o julgamento do acórdão, até o julgamento do habeas corpus, a que me referi, da relatoria do ministro Eros Grau 84.078, o Supremo entendia que cabia a execução provisória da decisão condenatória de 2º grau. Portanto, se o Ministério Público não recorresse, poderia, no entanto, instaurar a execução. E, se não o fizesse, estava sujeito à prescrição, porque a prescrição consiste na inércia em atuar. Porém, com a decisão do plenário do Supremo dizendo que ele não pode executar aquela decisão provisoriamente até o trânsito em julgado, a leitura literal do artigo 112, inciso 1, produziria uma prescrição, portanto, atribuindo ao Ministério Público uma inércia, quando ela não ocorre, porque simplesmente o Ministério Público não poderia instaurar a execução. De modo que é preciso, à luz do sentido e alcance que o tribunal deu ao princípio da presunção de inocência ou ao princípio da não culpabilidade, produzir uma releitura desse artigo 112, inciso 1, ou, se entender que não é possível uma releitura, eu considero que a interpretação constitucional dada pelo Supremo ao princípio da não culpabilidade paralisa a incidência deste artigo, porque acho que ele é incompatível com a interpretação que foi dada à Constituição. Essa, portanto, presidente, é a questão de alguma sofisticação e complexidade que me motivou a afetar este processo ao plenário. E eu estou concluindo no sentido de que, diante da decisão do Supremo quanto ao princípio da não culpabilidade, não ocorre prescrição nos casos em que o Ministério Público não poderia ter instaurado a execução, como neste caso aconteceu, porque havia um recurso especial e, na tramitação desse recurso especial, foram interpostos 5 outros recursos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, prolongando a delonga que, em tese, geraria a prescrição. Portanto, presidente, eu estou concluindo o meu voto para dar provimento ao agravo regimental. Portanto, provejo o agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal para negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a inadmissibilidade do recurso extraordinário e afastando a ocorrência da prescrição, tanto da pretensão punitiva quanto da pretensão executória. É como voto, presidente. Em razão da relevância do tema, o julgamento foi suspenso com o objetivo de aguardar os demais ministros que estavam ausentes da sessão. Também foi adiado o julgamento de recurso que trata de conflito entre leis complementares e leis ordinárias em matéria processual. A discussão surgiu a partir de jurisprudência da própria Suprema Corte, que trata da isenção de profissionais liberais quanto ao pagamento da Seguridade Social, a COFINS. O ministro Gilmar Mendes deu provimento ao recurso. Ora, as razões expostas são suficientes para indicar que, ao contrário do que ficou assentado no acórdão pelo Superior Tribunal de Justiça, a questão do conflito aparente entre o artigo 56 da Lei 9.430 e o artigo 6º, 2 da Lei Complementar não se resolve por critérios hierárquicos, mas sim por critérios constitucionais quanto à materialidade própria a cada uma dessas espécies legais. Logo, a solução daquele conflito é, sim, uma questão constitucional. Posteriormente à aprovação do acordo da primeira turma, que negou o provimento ao agravo regimental, o plenário solucionou a questão constitucional por paradigma da repercussão geral no julgamento das questões de ordem nos recursos extraordinários já referidos, 377.457, 381.964. A propósito, os acordos paradigma restaram assim emendados: contribuição social sobre faturamento, COFINS, revogação pelo artigo 56 da Lei 9.430, da isenção concedida às sociedades civis de profissão
regulamentada pelo artigo 6º 2 da Lei Complementar 70 de 91. Legitimidade. Inexistência de relação hierárquica entre lei ordinária e lei complementar, questão exclusivamente constitucional relacionada à distribuição material entre as espécies legais. Precedentes, a Lei Complementar 70 é apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária com relação aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela instituída, ADC número 1, relator ministro Moreira Alves, RTJ tal, recurso extraordinário conhecido, mas negado provimento. Então, eu estou dizendo, os acordos embargados divergiram dessa orientação superveniente. Ante o exposto, estou, então, acolhendo os embargos de divergência para reformar os acordos recorridos e, desde logo, dar provimento ao recurso extraordinário. Proclamo o resultado parcial, um julgamento fica sobrestado. Na segunda parte da sessão, os ministros reconheceram a imunidade dos Correios em relação ao imposto sobre propriedade de veículos, o IPVA. Os ministros reafirmaram jurisprudência já pacífica na Corte. Bom, Karine, em relação ao julgamento do caso Edmundo, que se debate uma questão processual importante, existe um ponto central aí que é a diferença entre a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória, como disse inclusive o ministro Roberto Barroso. Exatamente. Nós temos a grande discussão aqui é saber em que momento se deu o trânsito em julgado. Ou seja, a partir de que momento, então, já se poderia iniciar a execução da pena e a partir do momento, então, em que se começaria a contar este prazo para a ocorrência ou não da prescrição executória, da prescrição da pretensão executória. A prescrição punitiva é o lapso temporal que o Estado tem para condenar uma determinada pessoa. Uma vez condenado, começa-se a contar o prazo para a execução dessa pena. Então, aí nós falamos em prescrição, né, da pretensão executória. Então, não se confunde esses dois institutos, são em momentos diferenciados. Aqui a ideia é saber se houve essa prescrição da pretensão executória por parte do Ministério Público em razão desses vários recursos que foram interpostos pelo ex-jogador Edmundo e que não foram conhecidos, né, o recurso especial e o extraordinário, lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Embora não conhecidos esses recursos, o especial e extraordinário, vários outros recursos contra essa decisão foram sendo interpostos e denegados, e o ministro Joaquim Barbosa, à época ainda relator do caso, acabou entendendo que teria havido sim a prescrição da pretensão executória, já não se poderia mais executar aquela pena contra o ex-jogador em razão do lapso temporal já ter se exaurido. A discussão que vem ao plenário e que começou a ser feita em uma das turmas do Supremo Tribunal Federal foi afetada ao plenário em razão desse argumento trazido pelo ministro Luiz Roberto Barroso de se interpretar de uma forma diferente o artigo 112, inciso 1 do Código Penal, que fala justamente do termo inicial para o início dessa contagem da prescrição executória. Para ele, deve ser interpretado como o último prazo, o trânsito em julgado, na verdade, acontece quando da possibilidade, não é, da interposição de recurso cabível, não é? Se houver interposição de recursos que não forem conhecidos, portanto, como no caso desse recurso especial no STJ e do extraordinário para o Supremo, já teria ocorrido o trânsito em julgado e, portanto, o Estado poderia iniciar a execução da pena. O Supremo, no entanto, a partir de um habeas corpus julgado aqui, formou uma jurisprudência de que o Estado não pode executar provisoriamente a pena até que aconteça o trânsito em julgado, ou seja, até que daquela decisão que condenou a pessoa não caiba mais recurso. Só que nessa jurisprudência, nesse entendimento firmado pelo Supremo, não se fala em recursos cabíveis. Enquanto ainda pendente de recurso, não se pode executar a pena, a não ser em casos excepcionais em que autorizados uma decretação de uma prisão preventiva. Me recordo bem desse julgamento, foi bastante divulgado à época. O ministro Marco Aurélio entendeu que não, enquanto houver recurso pendente, ainda que não conhecidos, mas pendente de recursos acerca daquela decisão contra o não conhecimento, não pode haver o trânsito em julgado. E o ministro Luiz Roberto Barroso entende que sim, pode haver, porque o Estado não poderia ser prejudicado em razão de não poder agir por conta dessa nova jurisprudência. Então, à luz deste entendimento do Supremo, ele propõe o momento em que haja esse trânsito em julgado seria a partir do momento, então, em que seria cabível um recurso
tempestivo, um recurso apto de ser conhecido e, portanto, ter o mérito analisado, e não como nesse caso, em que eles sequer foram conhecidos no Tribunal de Origem, no caso, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Tema que pode voltar, que deve voltar com certeza ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Havia uma deficiência de quórum na quarta-feira para esse julgamento, mas esse não foi só um fator determinante. Os ministros decidiram que, como se trata de um agravo regimental, ou seja, um recurso proposto contra uma decisão monocrática do ministro Joaquim Barbosa, à época relator, que teria declarado a prescrição dessa pretensão executória, eles preferiram aguardar um pouquinho mais para que um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida seja pautado para o plenário e possa discutir essa matéria, já que é um tema de suma importância e que reflete, no caso, não apenas do ex-jogador Edmundo, mas também em vários outros casos que estão pendentes de julgamento. Então, isso deve retornar e, sim, com um plenário, com o quórum, né, completo, seria muito mais interessante na medida em que se trata de uma interpretação dada ao Código Penal à luz de uma nova orientação jurisprudencial, uma nova, assim, uma recente orientação jurisprudencial da Suprema Corte, aplicado a vários casos concretos. Então, vamos aguardar o retorno com esse recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, para que o tema possa ser definitivamente resolvido. Você vai acompanhar ao vivo, direto do plenário, também, claro, aqui no Plenárias. E na sessão plenária desta quinta-feira, os ministros do STF consideraram constitucional a lei que concede às mulheres o intervalo de 15 minutos entre a jornada de trabalho normal e as horas extras. O plenário julgou o recurso que questiona seu intervalo de 15 minutos entre a jornada de trabalho e o cumprimento de horas extras concedido às mulheres e previsto na CLT é compatível com a Constituição Federal. A recorrente alegou que o artigo 384 da CLT, que trata do assunto, afronta o texto da Constituição, porque beneficia somente as mulheres, sendo uma ofensa ao princípio da isonomia. Aceitas como amigos da Corte, a Federação Brasileira de Bancos e a Associação Brasileira de Supermercados também se manifestaram contra a norma. Longe de beneficiar a quem deveria, acaba por criar obstáculos, ainda que involuntários, ao ingresso das mulheres no mercado de trabalho, aumentando, inclusive, consideravelmente, os custos de sua contratação. Para o relator, ministro Dias Toffoli, o artigo da CLT citado foi recepcionado pela Constituição e, por essa razão, decidiu pelo não provimento do recurso. O fato é que tanto as disposições constitucionais quanto as convencionais internacionais, como as infraconstitucionais, não impedem que ocorram tratamentos diferenciados, desde que existentes elementos legítimos para o descrime e que as garantias sejam proporcionais às diferenças existentes entre os gêneros ou ainda definidas por algumas conjunturas sociais. Eu reitero que não há, no caso, um tratamento arbitrário em detrimento do homem. Não há, no caso, tratamento arbitrário em detrimento do homem. O que a lei verificou foi a necessidade, diante das diferenças já citadas, conferir um benefício juslaboral às mulheres. Outras hipóteses normativas em que se concebeu a igualdade, não a partir de sua formal e real acepção decorrente do liberalismo clássico, mas com um fim necessário em situações de desigualdades, que eu cito, são os direitos trabalhistas extensivos aos trabalhadores não incluídos no setor formal, como é o caso das trabalhadoras domésticas, licença maternidade, sem prejuízo do emprego e do salário, com prazo superior à licença paternidade, e mesmo aqui já cada vez mais sendo formalizada esse tratamento igual. Prazo menor para a mulher adquirir aposentadoria. A Lei 9.504, que dispôs a participação de, num mínimo de 30% de candidatos pelo gênero. Né? A Lei Maria da Penha, enfim, cito aqui várias situações em que a lei faz especificamente de um descrime legítimo ou merecedor de um tratamento diferenciado pelo legislador. E antecipo que não considero que essa norma constitua um núcleo irreversível. De qualquer sorte, eu registro aqui, ministro Celso, ministra Carmen, que eu entendo que a norma ela não constitui um núcleo irreversível. O legislador poderá sobre ela tratar e, se entender o caso, até revogá-la, mas que não há, no caso, incompatibilidade com a Constituição Federal, ou seja, isso está na seara de análise de um outro poder.
Então, eu antecipo que não considero isso aqui, por ser um benefício à mulher, não vai virar uma cláusula pétrea possível de uma eventual modificação ao talante ou não do legislador. Tanto é que o legislador já teve a oportunidade de revogar outros dispositivos e o fez, e não revogou esse naquela citada lei que trago em meu voto de 1989. Eu entendo que, no futuro, havendo efetivas e reais razões fáticas e políticas, mercadológicas para a revogação da norma, ou mesmo para a ampliação também, se for o caso, né, isso poderá ser feito. Ou extensão ao homem, enfim. E a conclusão, então, do meu voto, senhora presidente, é que, em face de todo o exposto, eu voto pelo não provimento do recurso extraordinário e pela fixação das seguintes teses jurídicas, de que o artigo 384 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e, em segundo, que a norma se aplica a todas as mulheres trabalhadoras, ou seja, se aplica às mulheres, não é por meio também de decisão judicial que se vai ampliar isso aos homens. Foi recepcionado e é aplicável às mulheres. A ministra Rosa Weber votou no mesmo sentido do relator, mas alertou para uma possível diminuição das contratações femininas. Deixar de admitir uma mulher porque é mulher, ou seja, porque em sendo mulher terá 15 minutos de intervalo antes de começar a jornada de trabalho, vai afrontar. O ministro Luiz Fux abriu a divergência por entender que a distinção entre homens e mulheres no local de trabalho só pode ser feita em caso de esforço físico. Ele foi acompanhado pelo ministro Marco Aurélio, que acredita que a norma coloca a mão de obra feminina em segundo plano. A maioria do plenário negou o pedido da recorrente e assim será mantido o direito das mulheres aos 15 minutos de descanso antes do início da jornada extraordinária. E eu acho que quando se definem, como o legislador definiu, uma diferença levando em consideração exatamente essa peculiar condição, é na experiência da diferença que se garante a igualdade. Isto vale para todo mundo, vale para homens e mulheres, vale para aqueles que têm outras formas de incapacidade para determinadas situações e, portanto, não consigo vislumbrar por que e como não teria sido recepcionada, o que considero ser uma lei protetiva para o trabalhador em geral, concordo integralmente com o que afirmou a ministra Rosa Weber, mas que, como estamos examinando uma norma que leva em consideração a mulher, limito-me a afirmar exatamente esta situação. E digo isto porque acho que, quando lutamos para que estas normas sejam introduzidas e que, como lembra agora o ministro Celso de Mello, faz com que consigamos adotar uma nova situação de participação efetiva na vida política, econômica, social, para termos uma sociedade pluralista e democrática, valorizando aquilo que é igual na nossa humanidade e aquilo que é diferente nas nossas singularidades, é que estaremos realizando esta igualação que eu acho que é assegurada tantas vezes pela Constituição, no princípio mais vezes repetido. Até porque, eu não vou citar, ministro Celso, os tantos e quantos grandes autores que foram citados, tanto pelo ministro relator como por Vossa Excelência, mas para lembrar uma grande poeta brasileira, Cecília Meirelles, que dizia que já fui loura, fui morena, fui Margarida e Beatriz, fui Maria e Madalena, só não pude ser como quis. Nós queremos ser como queremos, exatamente numa participação mais efetiva de realização de cada uma de nós como seres humanos e a possibilidade de termos esses 15 minutos a mais que podem propiciar melhores condições de trabalho, até mesmo para que as nossas condições físicas sejam respeitadas, que nos dá a garantia de concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual, reitero, com as vênias do ministro Fux e do ministro Marco Aurélio, e compreendendo perfeitamente a visão que tem, que não é contra a mulher, tenho certeza, é a visão que tem de que isto não protegeria a mulher. Proclamo o resultado, portanto, negaram provimento ao recurso nos termos do voto do relator, afirmando a tese da recepção do artigo 384 da Consolidação das Leis do Trabalho e a aplicação da norma às mulheres. E assim, encerrada a sessão da quinta-feira, encerrada esta última semana do mês de novembro, nos julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal.
A expectativa agora é com relação à próxima semana, quando teremos os trabalhos do último mês do ano, mês de dezembro, portanto, julgamentos ainda do plenário do Supremo Tribunal Federal. E depois do voto da ministra Carmen Lúcia, a gente não tem mais o que falar sobre essa igualdade e a proteção da mulher no trabalho. Encontro marcado na próxima semana, na quarta e na quinta-feira, no direto do plenário e no final de semana com plenárias. Muito obrigado pela sua companhia durante todo esse período, durante todo esse mês de novembro, durante o ano, e encontro marcado, portanto, agora no mês de dezembro. Obrigado pela companhia e continue conosco na TV Justiça.